Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor. Graças a Deus o calor chegou. Estou muito feliz, viu, irmãos? O calor chegou. Nunca pensei que eu ia dizer isso, mas eu estou dizendo essa semana. O calor chegou, graças a Deus. Meus irmãos, vamos continuar nossas exposições no livro de Daniel. Vamos abrir o capítulo 11. Esse mês, possivelmente no primeiro domingo de outubro, nós concluímos as nossas exposições em Daniel. Já estamos neste livro há bastante tempo e já vimos muitas coisas. E hoje nós iremos observar um dos maiores capítulos, não vamos considerar todo o capítulo, mas o capítulo 11, do verso 1 ao 19. Ele é um capítulo muito grande e muito importante, então não dá para passar sobre os detalhes desse capítulo. Os detalhes são muito significativos para o nosso aprendizado. Aqui, basicamente, meus irmãos, temos uma profecia muito detalhada, excetuando as profecias sobre Cristo no Antigo Testamento, no livro de Isaías, que são profecias muito detalhadas sobre Jesus. Aqui nós temos profecias muito detalhadas sobre o Egito e sobre a Síria. Não a Síria, o país Síria, né? E essas profecias já se cumpriram, basicamente. Há aspectos relacionados ao futuro do povo de Deus, mas basicamente tudo que nós vamos ver em Daniel 11 já foi cumprido. Aqui há um desenvolvimento do capítulo 2 de Daniel, da grande estátua, dos grandes impérios. E basicamente o que nós vamos lidar aqui agora é com o Império Grego, a divisão do Império Grego, na pessoa de Alexandre o Grande, que foi imperador, foi um grande líder grego, a partir de sua morte, principalmente por meio de dois generais. O seu reino foi dividido em 4 reinos. Nós já vimos isso em exposições passadas, mas aqui o foco desse capítulo é sobre o que acontece sob o reinado de 2 generais, Ptolomeu e Seleuco. E o que está aqui é muito significativo para o povo de Deus naquela época em que estavam recebendo esta profecia. O povo que leu o livro de Daniel após o retorno do cativeiro para a sua terra, quando Ciro liberta o povo judeu. Então, quando o povo tem acesso a essa profecia e entende que Daniel está falando da Grécia, naquela época, mesmo em liberdade, no período de Ciro, no período do Império Persa, o povo já era consolado pelo Senhor, pela vitória do Senhor que viria ao seu povo por causa do Império Grego, que traria opressão sobre o povo de Deus também, em alguma medida. Então, isso quer dizer que Deus sempre traz consolação ao seu povo para todas as suas provações. Deus sempre está voltado graciosamente para o seu povo, para o socorrer. E a sua palavra é dada antecipadamente para que o seu povo tenha convicção também de que Deus governa absolutamente todas as coisas e as consolações do Senhor nunca nos faltará. Assim como o pão nosso de cada dia ele nos dá hoje, as suas consolações também nos são dadas diariamente, porque a sua misericórdia nos é dada a cada manhã. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Amém? Não é sua palavra que se renova, viu? Os evangélicos gostam muito de dizer isso, né? Que a palavra de Deus se renova a cada manhã. São as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. E quando o texto bíblico usa no plural misericórdias, isso é muito significativo e importante entendermos. Porque isso significa que Deus manifesta misericórdia para todas as áreas da nossa vida e todas as circunstâncias da nossa vida. Por isso, misericórdias. Deus coloca o seu coração na nossa aflição. Esse é o sentido de misericórdia. Deus coloca o seu coração na nossa miséria. Deus coloca o seu coração nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos. E a sua palavra nos ensina sobre isso. Vamos ler versículo 1 ao versículo 19. Leia com atenção, porque a leitura já irá adiantar muito nosso entendimento a respeito desse texto. Mas eu, no primeiro ano
de Dario o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram e seu pai e o que a tomou possua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos, e prata e ouro levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Mas depois este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa, com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tornará cidades fortificadas, tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Amém. Difícil, né, irmãos? Não é? Vamos orar. Ore por mim. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Pedimos que o Senhor fale conosco por meio de sua palavra. Ela para ti é muito simples. Para nós, Senhor, por causa do nosso distanciamento histórico, cultural, também por conta de limitações que temos em nossa própria análise do texto, mesmo em português,
é difícil para nós compreendermos algumas coisas de tua palavra. Contamos então com a tua misericórdia, contamos com o teu favor, contamos com a tua graça para nos orientar e nos ensinar. Paulo nos disse, Senhor, que o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então toda a tua palavra é inspirada e toda ela é dada para o ensino do teu povo, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para a boa obra, para que amadureçamos na fé. É isso que nós rogamos ao Senhor. Amadureça-nos, Senhor, na nossa fé. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quando nós pensamos a respeito das profecias bíblicas, nós muitas vezes relacionamos isso apenas a questões finais, escatológicas ou apocalípticas, no que se refere à consumação, à volta de Jesus. Mas não é assim que as profecias acontecem nas Escrituras. Há muitas profecias, de fato, relacionadas à volta de Jesus e à restauração de todas as coisas, a um estado novo e eterno, mas há muitas profecias que se cumpriram. Uma pergunta que podemos fazer a respeito dessas profecias que se cumpriram é por que elas são importantes para a igreja hoje. A primeira resposta é para que reconheçamos o poder, o governo ou a soberania de Deus por meio de sua providência. A providência é a forma que Deus governa todas as coisas, que ele emprega na história o que ele decretou na eternidade. Isso é a providência. Mas, em segundo lugar, as profecias cumpridas que a Bíblia revela também são grande fonte de consolação para nós. Elas também dizem ao nosso coração aflito, angustiado e ansioso que Deus controla tudo. Que Deus tem a história em suas mãos. Que Deus escreveu a história da redenção. Esse texto, particularmente, como várias outras profecias, de Isaías a respeito do povo de Deus, se refere ao povo de Deus. E nós devemos ter cuidado ao interpretar isso, porque muitas vezes temos a tendência de interpretarmos alguns textos do Antigo Testamento se referindo a Israel ou ao vermezinho de Jacó, como diz Isaías. Temos uma inclinação a interpretarmos esses textos como se referindo à nossa vida particular. Isso pode ser um erro de interpretação que pode trazer algumas dificuldades para alguns crentes. Por exemplo, Deus promete a vitória ao seu povo diante dos seus inimigos, inimigos temporais, terrenos. Então, um crente lê aquilo e acha que Deus está prometendo para ele algum tipo de vitória, algum inimigo dele terreno. E como se Deus estivesse obrigado, então, a lhe dar vitória a algum oponente seu nessa vida. E quando isso não acontece, esse crente fica confuso e até se perguntando por que Deus prometeu e não cumpriu. Quando, na verdade, o grande problema é que ele estava lendo a Bíblia errado. Só isso. Porque Deus estava falando ao seu povo, à sua igreja. A proteção à sua igreja, a coletividade do povo. E aqui não é diferente. Chegamos aqui, basicamente, ao penúltimo capítulo de Daniel e nós vamos observar algumas coisas. Então, eu sei que esta igreja é atenta à pregação, atenta ao ensino, mas hoje eu vou pedir atenção redobrada, porque nós vamos entrar, basicamente, em fatos históricos. Então, talvez para alguns seja um pouco cansativo esse tipo de exposição, mas é importante que você se esforce para estar atento, para que você consiga compreender a grandeza do ensino das Escrituras com respeito à soberania de Deus e à sustentação que Deus dá ao seu povo no meio da história e no meio das dificuldades que o seu povo enfrenta na história. Vejamos o versículo 2 até o versículo 4. Observe. Agora eu te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Quem são os 3 reis levantados na Pérsia? Quando a gente lê nossa Bíblia, se você não tem uma Bíblia de estudo, você pode até ficar entediado lendo esse texto, né? Quem são esses reis que serão levantados na Pérsia? Primeiro rei, Cambises, de 530 até 522 a.C. Segundo rei, Esmerdes, em 522 a.C. Terceiro rei, Dario I Estaspes, 522 a 486 depois de Cristo. Esses são os 3 reis. Eles foram levantados. Mas o texto fala mais aqui. E o quarto rei será acumulado de grandes riquezas,
mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. E quem é esse? Xerxes I. Esse foi um grande rei poderoso na Pérsia. E ele foi alguém que invadiu a Grécia, mas foi derrotado na Batalha de Salamina. Veja como a escritura é importante para o entendimento da história. Qualquer professor aí de história na faculdade ou numa escola pública ou numa escola particular que se levante contra a fé, para falar contra a escritura, falar contra o evangelho, em primeiro lugar, perdoe a ignorância dessa criatura. Porque ele não sabe o que diz. Quando alguém abre sua boca para dizer que a Bíblia não é um documento importante, mesmo em termos históricos, não sabe o que diz. Porque esses reis se levantaram tempos depois da profecia de Daniel. Isso não aconteceu anteriormente e Daniel está agora empregando uma narrativa. Daniel está aqui profetizando. Esses reis ainda seriam levantados. E Deus levantou esses reis. Veja agora o versículo de número 3 e 4. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Quem é esse rei? Alexandre o Grande. Por que 4 ventos do céu repartidos, depois de sua morte, seus 4 generais? Você pegar o que acontece na história e olhar para o texto bíblico e dizer coincidência, não pode ser, irmãos. Matematicamente não pode ser coincidência. É o cumprimento de uma profecia dada por Deus. Alexandre e os seus 4 generais. Continue lendo. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, fora de seus descendentes. Os 4 generais, nenhum deles era parente de Alexandre o Grande. O seu reino foi passado para aqueles que não eram seus descendentes. O que a gente aprende aqui primeiro nesses versículos? Nesses poucos versículos iniciais. Deus tem todo o futuro em suas mãos e rege com sabedoria toda a história dos homens, porque não existe a história da Bíblia e a história secular. A história é uma só. A história é uma só. Dentro da grande história, da macro história da humanidade, há a história da redenção. Ou, na verdade, a história da redenção contempla todas as coisas, todos os fatos históricos que aconteceram desde Adão até a consumação. Tudo, absolutamente, é regido por Deus. Tudo está sob o governo do Altíssimo. Ele sabe aqueles poderosos que irão se levantar e aqueles que irão cair, porque é Ele mesmo que abate e Ele mesmo que levanta. Então a gente pode ser pego de surpresa em algum momento por causa de um cenário político desfavorável à igreja ou desfavorável aos mais necessitados. Mas Deus nunca é pego de surpresa. Deus estabelece todas as coisas, inclusive a história. E aqueles que vêm defender, até no meio evangélico, que um tipo de o que a gente chama de teísmo aberto, né, ou um tipo de deísmo, deixa eu explicar isso. O deísmo é a ideia filosófica de que Deus cria o mundo e sai dele. Deus está afastado do mundo. Então Deus não tem mais nada a ver com o que acontece. Ele é apenas o relojoeiro que cria o mundo como um relógio, dá corda e depois vai embora. Ele não tem mais nada a ver com isso. Então tudo que os homens façam, ele não tem a ver com isso. Um grande defensor do deísmo foi Thomas Jefferson. O teísmo aberto é a ideia de que Deus criou o mundo verdadeiramente, mas ele não está envolvido no governo minucioso do universo. Então Deus não tem nada a ver com catástrofes que acontecem. Deus não tem um controle disso. Deus não tem um controle disso. Quando aconteceram os tsunamis, aqueles eventos catastróficos no mundo, quando aconteceu a queda das Torres Gêmeas por um ataque árabe, alguns teólogos relacionados ao teísmo aberto diziam: Deus não tem nada a ver com isso. Ele não consegue impedir. A ideia do teísmo aberto é que Deus é um companheiro, ele não é um senhor.
Ele está ali para me consolar, mas me consolar não no sentido de resolver todas as coisas. Ele é apenas um amigo que está ali, que bota a mão no meu ombro e diz assim: eu estou contigo aqui. Não posso fazer muita coisa não, mas aqui eu estou, perto de você. Essa é a ideia do teísmo aberto. Os crentes de uma tradição reformada não creem nisso. Eles creem que Deus rege absolutamente todas as coisas. Ainda que venham males sobre mim, Deus governa todas as coisas. Ainda que ele me mate, nele esperarei. É assim que a Escritura me ensina, né? Tudo que vier sobre o mundo, sobre os homens, sobre mim, sobre minha igreja, sobre minha família, está sob a direção de Deus. Deus tem o governo de todas as coisas. Então, o que é que nós aprendemos? O que é que esse texto ensina à primeira igreja evangélica congregacional de Caruaru? Deus governa a nossa história, Deus governa a história do seu povo, Deus governa a história de nossa igreja, de nossa cidade, nosso estado, nosso país, Deus governa a história do mundo. Pronto, essa é a primeira aplicação. Afunilando um pouco mais, cristão, Deus governa a sua história. Você não tem motivo para ansiedade. Nem eu. Sei que a gente fica. Mas a gente não tem motivo para ansiedade. Deus está conduzindo absolutamente tudo. Isso não quer dizer que nós temos que ficar inertes, porque nós não sabemos o que acontecerá, e Deus cumpre o seu decreto usando meios ordinários, primários e secundários. Mas ele governa todas as coisas. Este motivo pelo qual você tem orado, Deus sabe o fim dele, porque ele mesmo estabeleceu. As angústias do teu coração que se dão por causa de uma preocupação futura, Deus sabe a resolução de todas as coisas. Então você se preocupa, mas Deus não. Porque ele governa a sua vida. É nessa verdade que você deve lançar-se diante de Deus e dizer: Senhor, tu governas tudo, sabes de tudo e eu não sei. E o meu coração se aflige porque eu não sei. O meu coração se preocupa porque eu não tenho controle de todas as coisas. Mas me ensine a confiar no teu poder, na tua sabedoria e no teu amor por minha vida. E me ensine a absolver essa verdade de que o Senhor cuida de mim em todas as circunstâncias. E que eu devo confiar nisso constantemente, recorrentemente, e devo lembrar sempre isso à minha alma. Deus estava aqui dizendo ao povo que levantaria esses governantes e abateria esses governantes. Governantes que foram contra o povo de Deus. Alexandre foi muito importante, mas ele não era um crente. Como Ciro foi muito importante, mas ele não era um crente. Xerxes foi muito importante, mas ele não era um crente. Mas Deus estava conduzindo toda a história. E a gente pode dizer: louvado seja Deus por isso. Porque a gente não precisa se preocupar se um ímpio estiver no poder. Porque quem está no poder é Deus. Quem está no trono é Deus. Quando Isaías ficou perturbado por causa da morte do rei, Deus se mostra a ele sentado no alto sublime trono. Deus, o trono é um símbolo de governo absoluto. Não há nenhum milímetro no universo criado por Deus que Deus não governe. Então, quando Deus aparece a Isaías sentado no trono, Deus estava dizendo assim: o rei terreno morreu, mas o eterno vive para sempre. O rei que você tinha afeição a ele, Isaías, morreu, mas eu vivo para sempre. Vamos avançar um pouco mais? Versículo 5. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Esse rei do sul aqui é Ptolomeu I Sóter. É um dos generais de Alexandre. Este será mais forte, veja, o rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Quem é esse príncipe? Quem é o príncipe de Ptolomeu? Este será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. À primeira vista é bem confuso o texto, né? Mas vamos lá. Nessa época, Seleuco I, que foi também um general de Alexandre, estava responsável pela região da Babilônia. Ele governava na Babilônia. Seleuco I Nicator, rei do norte. Ele é o rei do norte. Então, ele começou como um general menor, foi ganhando poder. Alexandre deu a ele o poder de governar sobre Babilônia, mas
ele teve um impasse, um problema com outro general chamado Antígono I, Monoftalmo. É um nome bom para uma ótica, se alguém quiser empreender, né? Antígono I, Monoftalmo. Era o nome do general. Um nome muito criativo. Ele surrupia, vamos dizer assim, o reino da Babilônia de Seleuco. Então, o que é que Seleuco faz? Vai estar perto de Ptolomeu. Ptolomeu o acolhe ali. Assim, em pouco tempo, Seleuco se tornou um dos príncipes de Ptolomeu, no Egito. Depois disso, Antígono foi derrotado em Gaza em 312 a.C. e Seleuco volta para a Babilônia, retorna ao seu poder, ao seu domínio em Babilônia. Nessa época, então, ele cresce significativamente e toma posse da Síria, da Média e de todo o mundo ao redor naquele lugar, naquele período, e se torna maior do que Ptolomeu. Se cumpre a profecia de Daniel. Impressionante, né? Isso é história, viu? Isso é história. Veja o versículo 6. Mas ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue. Bem assim, os que a trouxeram, e seu pai também será entregue. E o que a tomou, possua naqueles tempos. Veja só. Havia um conflito entre ptolemaicos e seleucidas. Havia uma guerra desses dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. Isso é um fato histórico. Mas por volta de 250 a.C., o rei do Sul tentou um acordo de paz com agora outro rei do Norte, não mais Seleuco, agora com Antíoco II, rei do Norte. Como era o acordo? Enviar sua filha Berenice para casar com ele. Eu vou lhe dar minha filha em casamento e a gente estabelece um reino de paz. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer concórdia. Antíoco, então, planeja se divorciar de sua primeira esposa, Laodice, então para casar com Berenice. Dois nomes bons para duas meninas gêmeas, Laonice e Berenice. E então, Antíoco diz assim: vou casar com Berenice, vou me separar de Laodice e vou deserdar meus filhos com Laodice. Obviamente, Laodice ficou invocada. Como é a história? Eu vou perder aqui, essa menina quer chegar agora e andar na janela? Não vai, não. Então, o que é que acontece naquele período, né? Quando ele deserda os seus filhos ali? Laodice envenena Antíoco II. E envenena Berenice. Então se cumpre a profecia, ela não conservará o seu poder. Berenice não permaneceu como rainha. Se cumpre a profecia de Daniel. Né? Vamos para o versículo 7 a 9. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e de ouro, levará como despojo para o Egito por alguns anos. Egito aqui uma referência ao reino do sul. Ele deixará em paz o rei do norte. Mas depois este avançará contra o reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Toda vez que você lê reino do sul, Egito. Toda vez que você lê Reino do Norte, Síria. Isso deve estar na sua cabeça quando você está lendo aqui. Vamos observar algumas coisas aqui nessa porção. Com a morte de Ptolomeu II, o irmão de Berenice, Ptolomeu III, assume o reino. Certo? Então um renovo se levanta da linhagem de Berenice, o seu irmão. Se cumpre a profecia. Com a morte de seu pai, ele assume. E ele é o renovo ligado a Berenice, que também foi morta por Laodice,
foi envenenada. Então Ptolomeu invadiu o Império Seleucida e conquistou a capital, Antioquia, como diz a profecia. Essa história, irmãos. Deus está dizendo isso aqui muitos anos antes de acontecer. Então veja no versículo 10. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então no versículo 10, o texto nos diz que os filhos do rei do norte farão guerra. E isso aconteceu após a morte de Seleuco. Os filhos do rei do norte fazem guerra contra o reino do sul. Então Seleuco III assumiu e foi assassinado após um curto reinado. É claro que todas essas informações históricas não estão no texto, né? Por isso que a gente precisa pesquisar, porque a Bíblia tem um contexto histórico, um contexto antecedente, presente na época que o texto é escrito, e um contexto histórico futuro também. Então, seu irmão Antíoco III assume o reino e faz uma campanha militar na Fenícia e na Palestina, e a levou até a fortaleza. Levou essa campanha militar até a fortaleza em Ráfia, ao sudoeste de Gaza. Se cumpre a profecia. Mais uma vez se cumpre a profecia. Veja o verso 11. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. Versículo 12. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Uma tradução como NVI, NVT, até Almeida Nova Atualizada, deixará o texto mais claro para nós do que essa versão que nós usamos mais antiga. Mas vamos lá. Nos versículos 11 e 12, temos também uma profecia cumprida. Ptolomeu IV, agora, veja que nós estamos lidando com dinastias, né? No reino. Ptolomeu IV Filopator era o nome do rapaz. Reagiu aos avanços de Antíoco III, rei do norte, mas sua vitória durou pouco tempo. O reino Seleucida se torna cada vez mais dominante. Então, Antíoco III, rei do norte, luta contra o general Scopas e as forças do sul na batalha de Pânias. Veja o versículo 15 e 16. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Exatamente o que aconteceu na história. Os braços do sul não poderão resistir, ou seja, as forças militares do reino do Egito não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Verso 16. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. As forças do Egito estavam diminuídas. Aqui nós temos as forças do sul na batalha de Pânias, como eu disse, que é a Cesareia de Filipe no Novo Testamento. Os egípcios foram derrotados nessa batalha, o general Scopas se rendeu, então Antíoco tomou o controle da Fenícia e da Palestina, que é a terra gloriosa mencionada no texto. Se cumpre a profecia. E esse poder permaneceu até Pompeu em 63 d.C., que é quando inicia-se o Império Romano. Aqui nós já estamos chegando muitos séculos depois no Império Romano. E estabeleceu um império consideravelmente longo, né? Agora vamos para o fim da profecia, nessa porção, versículo 17 a 19. Veja. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem em casamento. De novo aqui, uma ideia de casamento como acordo de paz. Para destruir o seu reino. Veja que a ideia aqui do casamento está bem clara, né? Lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. O que significa isso? Tropeçará, cairá e não será achado. Vamos lá. Os versículos 18 e 19 registram o sucesso inicial de Antíoco III na região das terras do mar.
essa região aqui é uma referência à Ásia Menor e à Grécia continental. Historicamente, isso é comprovado sobre a extensão do seu poder sobre esse território. Mas, por fim, ele é derrotado pelas tropas romanas. Aqui nós já estamos chegando no período romano. Os romanos o obrigam a assinar um tratado chamado Tratado de Apameia, em 188 a.C., e a entregar aqueles territórios. Então, ele é finalmente derrotado quando volta para sua casa, como diz o texto. Ele estava desesperado, ele tinha ido ao templo de Zeus, e ali ele tentava saquear o templo, em Elã, para pagar um pesado imposto a Roma. O povo furioso, então, o mata, por causa do seu sacrilégio à religião dos gregos. Se cumpre também a profecia. Aí algumas observações. Isso não é esse tipo de profecia que tem por aí e Deus manda te dizer que ele está vendo o teu problema. Certo, irmãos? Isso não é profecia. Isso aí é jogo de azar. Deus está me dizendo que alguém aqui está com um problema muito grave de pressão alta. Ô, novidade. Novidade, né? Isso não é profecia. Profecia que vai jogando aqui assim, né? Vai jogando, né? E eu me lembro, quando eu era um pouco mais jovem, uma pessoa uma vez disse assim a mim, mas você tem que ouvir a profecia e tem que ver o que é Deus e o que não é. Como é que eu sei se é uma profecia? Você está falando em relação ao futuro? Eu não tenho como saber. Então, para até alguns ramos do cristianismo pós-moderno, numa profecia, num dom de profecia atuando na atualidade, pode haver erro, ou pode haver mais de erro. Há teólogos importantes que defendem isso. Isso é absurdo. Não há erro numa verdadeira profecia. Ela se cumpre cabalmente à risca. E um dos critérios que Deuteronômio nos diz é: se não se cumpre, este profeta não era de Deus. Ou se o povo é levado à idolatria, esse profeta não era de Deus. Essas profecias bíblicas nos ensinam algumas coisas e eu vou terminar agora com isso. Diante do que vimos aqui, precisamos lembrar o nosso próprio coração, lembrar a nossa própria igreja, porque muitas vezes podemos ser levados inconscientemente a duvidar do governo soberano de Deus. Podemos ser levados a duvidar. O nosso coração pode ser arrastado a duvidar. Nós nunca abrimos a boca para dizer: eu duvido que Deus esteja controlando tudo. Mas eu ajo, eu sinto como se Deus não estivesse controlando tudo. Eu me porto como se Deus não estivesse controlando tudo. Nossas vidas, meus irmãos, nossa história, nossa caminhada, nossa família, nossas dores, nossas decepções, nossas falências, nossas vitórias, nossos sucessos, não são a nossa história. É a história de Deus na nossa vida. Por que Deus permite certas coisas nos alcançarem? Por que Deus permite desgraças? A gente faz essa pergunta. Mas a gente nunca faz. Por que Deus permite sucesso? Por que Deus permite saúde? Por que Deus permite família, casamento estruturado? Por que Deus permite casamento permanente? A gente sempre pergunta, por que Deus permitiu o meu casamento acabar? Mas a gente nunca pergunta, por que Deus permite o meu casamento permanecer? Porque mais difícil é permanecer. Ou não é? Mais difícil é permanecer, mais fácil é acabar. Permanecer é mais difícil. Precisamos entender que o governo dele está em todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Até quando as coisas dão muito errado na nossa vida. E quando dão muito certo na nossa vida. Até quando a gente peca contra ele, o seu governo está estabelecido sobre todas as coisas. Ele não nos move a pecar contra ele. Ele não faz isso. Mas mesmo quando pecamos, o seu governo está estabelecido sobre todas as coisas. Ele nos ensinará algumas coisas por conta dos nossos pecados. Deus
Vou colocar 2 aspas aqui para ninguém cortar no YouTube e botar depois. O pastor está falando heresia em Caruaru. Deus pode usar atos pecaminosos para nos ensinar grandes lições espirituais. Porque ele pode nos abater por causa dos nossos atos pecaminosos e nos ensinar, nunca mais faça isso. Você já passou por isso? Falar o que não devia, fazer o que não devia, pensar o que não devia, julgar como não devia, ir para onde não devia, falar com quem não devia. Depois que fez e errou e se conscientizou, o Espírito nos disse, nunca mais faça isso. Ele governa absolutamente tudo. Está difícil na sua casa, está difícil no seu trabalho, está difícil dentro de você. Às vezes, do lado de fora está tudo certo, mas o grande problema está dentro da gente. Mesmo quando assim, mesmo quando isso está acontecendo, que uma aparente desordem interior está prevalecendo dentro de nós, a gente pode dizer com toda a convicção, dentro de mim pode estar até desordenado, mas diante do Todo-Poderoso, nada fica desordenado. Ele quer me ensinar alguma coisa. Ele quer me ensinar alguma coisa na minha confusão de mente. Ele quer me ensinar alguma coisa na minha confusão de pensamentos. Ele quer me ensinar alguma coisa nas minhas confusões de sentimentos. Se você já viveu esse tipo de coisa, seus sentimentos confusos, se você vive ou sofre algum tipo de bipolaridade por causa de suas lutas emocionais, você entende o que eu estou dizendo. Que muitas dessas coisas você não tem controle, você se pergunta, e por que Deus permite? Deus, então, nos diz o seguinte, eu sou Senhor, inclusive, sobre a confusão de sua mente, sobre a confusão dos seus sentimentos. Eu sou o Senhor, mesmo sobre a confusão na sua vida. Eu sou o seu Deus. E há coisas que nós resolvemos aqui, que Deus resolverá aqui, e há outras que só se resolverão na eternidade, meus irmãos. Há coisas que não se resolverão aqui, há coisas que só se resolverão na eternidade. Mas é aí que nós devemos ouvir a voz do Eterno dizendo, eu resolverei. Descanse seu coração na promessa de Deus, de que tudo será restaurado à sua devida ordem. Nesse tempo em que o pecado está no mundo de Deus, no universo de Deus, muitas coisas estão em desordem, inclusive a gente mesmo. Inclusive a gente mesmo. A gente não sabe nem muitas vezes porque está triste, não é assim, irmãos? Não é? Porque eu estou triste, não sei. Porque eu estou arrasado hoje, está tudo certo. Não sei. Não sei. Muitas coisas podem estar acontecendo aí. Cansaço mental, cansaço físico, algum tipo de problema permanente desde muitos anos. Podem levar uma pessoa, arrastar uma pessoa a um desânimo. Problemas não tratados. Não tratar devidamente de problemas do passado, sem, de fato, resolvê-los no coração, podem nos desgastar. Tudo pode estar muito bem hoje, mas se essas coisas não foram resolvidas nem tratadas à luz do Evangelho, isso pode me desgastar no presente. Você sabe o que eu estou dizendo? Você sabe o que eu estou falando? Que mesmo hoje, tudo bem, tudo estando bem, você ainda não consegue ficar satisfeito com o que Deus tem lhe dado hoje, por causa de coisas não resolvidas no passado. Porque aquilo ainda lhe perturba, lhe oprime, lhe esmaga, e você não consegue avançar, porque sua mente vive pensando nessas coisas. O Evangelho nos diz, deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Mesmo que tais pensamentos nunca me abandonem, mesmo que eles sejam fantasmas na minha mente, eu tenho que dizer a mim mesmo esse versículo constantemente, deixando as coisas que para trás ficam. Eu tenho que deixar isso para trás, eu tenho que ir para frente, eu tenho que olhar para o meu Senhor, porque a sua história e a minha história não parou em sofrimentos e dificuldades no passado. A página do livro tem que virar. E tem muita história escrita pelo dedo de Deus ainda. Não deixemos de crer nisso, meus irmãos. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoa-nos, ajuda-nos, fortalece-nos. No nome santo de Jesus. Amém.